Márcia, eu queria te entrevistar, fazer algumas perguntas sobre a importância farmacêutica na saúde pública. Sobre esse tema, assim, eu sou farmacêutica formada no antigo currículo, né? Não sou do currículo novo. No currículo agora generalista, em que tem essa disciplina de saúde pública. Qual é a importância, então, que eu vejo da saúde pública nesse sentido? É o farmacêutico se reconhecer dentro do Sistema Único de Saúde, se reconhecer dentro dos modelos de organização da atenção à saúde, para ele saber como que ele vai contribuir enquanto um profissional de saúde, né? A gente tem muito essa ideia de que o farmacêutico é o profissional do medicamento e se esquece de qual é a finalidade desse medicamento. Então acho que a disciplina, no caso de saúde pública, ela deve dar uma contextualização para o farmacêutico, qual é o papel dele dentro do sistema de saúde. Quais são as responsabilidades, conhecer mais sobre o SUS, como ele se organiza. Um assunto importantíssimo que quando a gente sai da faculdade, eu pelo menos quando eu saí do meu currículo antigo, não fazia ideia do que era o farmacêutico na saúde pública, no serviço público, eu não sabia o que era SUS. Então as pessoas que se formaram no antigo currículo tiveram que correr muito atrás, ou tem que correr hoje muito atrás desses conhecimentos para poder saber ter um protagonismo no serviço ou no sistema de saúde, para que se reconheça quem é o farmacêutico que a gente quer ser e que a gente quer ter na nossa sociedade. Então tá bom. Posso fazer uma outra pergunta? Qual seria a importância farmacêutica na educação e comunicação em saúde? Em relação à educação e comunicação em saúde, são fundamentais para o farmacêutico conseguir realizar as atividades dele, principalmente nesse âmbito enquanto profissional da saúde. Ele precisa se reconhecer como um educador, então a gente precisa saber o que é educação, quais são os fatores que estão relacionados com a educação. Se eu sou um profissional que tem que educar um paciente, o que eu preciso saber sobre educação, ou sobre aquele paciente, ou sobre o meu papel ali. Ou se eu estou querendo fazer uma atividade de educação em saúde com outros profissionais, qual deve ser o papel, então, do farmacêutico enquanto educador? O que é isso? O que é a educação? A aprendizagem com o ensino? Qual é a diferença entre ensino e educação? São algumas informações importantes que o farmacêutico precisa dominar para poder estar atuando junto com a equipe de saúde, a questão da comunicação, como se comunicar oralmente ou na escrita, quais são as peculiaridades da comunicação na saúde para que ela tenha, de fato, resolubilidade na vida daquela pessoa que veio buscar determinado serviço de saúde. Poderia fazer uma outra pergunta? Qual seria a importância farmacêutica na assistência farmacêutica? E aí, na assistência farmacêutica, em relação ao conteúdo da assistência farmacêutica para o farmacêutico. Isso. Aí eu imagino, então, essa disciplina eu também não tive na minha graduação, né? Aí agora, entrando em contato com o currículo novo, eu vejo que vai ser importante para o profissional ou para o estudante saber quais são as ações que são desempenhadas no ciclo ou nas etapas da assistência farmacêutica, quais são as atividades, quais são os papéis que o farmacêutico vai desempenhar ali todo o processo do medicamento, todo o processo de gestão clínica do medicamento, desde a seleção do medicamento, ou então desde reconhecer o seu território, né, saber onde o farmacêutico cai de paraquedas no SUS, digamos assim, né? Tem grande parte dos postos de trabalho estão no SUS, do farmacêutico. Então ele cai ali, ele precisa saber o que é assistência farmacêutica, como é que eu vou atuar para contribuir, então, para a assistência farmacêutica, desde conhecer o seu território até saber como que eu vou fazer a seleção dos medicamentos, que geralmente está relacionado, como que eu vou fazer a aquisição desses medicamentos, a distribuição, o armazenamento, todas as etapas até chegar com qualidade no usuário, no paciente. E depois pensar nos resultados de todas essas etapas, né, de controle em relação à qualidade do medicamento, qual seria o resultado do uso daquele medicamento na vida daquela pessoa. Então, a assistência farmacêutica seria entender qual é o papel do farmacêutico na saúde pública,
mais especificamente, ou se é a nível de gerenciamento clínico ou se é a nível de práticas clínicas junto com o paciente, mas é o farmacêutico atuando como profissional de saúde, ali com outros profissionais, sempre em equipe agora, né? Pensando em construir o SUS. Então a assistência farmacêutica seria um pedaço. A gente está pegando saúde pública, como fazer educação e comunicação em saúde, o que seria assistência farmacêutica, para depois ver quais são as atividades mais específicas que os alunos, os profissionais vão desempenhar mais à frente. Que legal. Uma última pergunta para finalizar a entrevista. Qual o papel do farmacêutico na atenção farmacêutica? Aí que esse finalzinho ali que eu falei da assistência farmacêutica, que já é trabalhar com o paciente, seria a atenção farmacêutica. Tá? Então é o farmacêutico atuando junto, está dentro da assistência, né? Mas atuando junto com o paciente, tentando negociar com ele, primeiro conhecer melhor ele e negociar com ele qual seria a melhor forma dele tomar aquele medicamento de acordo com o ritmo de trabalho dele, quais são as atividades que ele desempenha, às vezes se a pessoa dorme ou trabalha durante o dia inteiro, trabalha durante a noite e aí muda totalmente os horários dela. Então não dá pra gente simplesmente dizer que o paciente vai ter que seguir a prescrição médica, sendo que ali às vezes vem tomar um comprimido de manhã e de manhã a pessoa está dormindo. Então, a atenção farmacêutica seria conhecer melhor o paciente e ver como a gente pode ajudar ele, negociando ou ajudando, fazendo alguma intervenção, como a gente pode ajudar ele a ter melhores resultados com o tratamento dele. Então, às vezes as pessoas conseguem terminar o tratamento sozinha, perfeitamente, seguindo aquelas recomendações, mas algumas pessoas precisam de outras orientações ou precisam de outros cuidados, de maiores acompanhamentos, como por exemplo pacientes hipertensos, idosos que não conseguem controlar bem como tomar os seus medicamentos, ou não conseguem lembrar, ou não sabem qual é o efeito daquele medicamento e aí por isso não toma, evita tomar. Então o farmacêutico está ali como uma ponte entre o medicamento e a pessoa. Já não está mais o medicamento e o farmacêutico, o medicamento e a pessoa, tá? O farmacêutico ali querendo primeiro passar a informação da melhor forma possível para que essa pessoa tenha o melhor aproveitamento desse medicamento. Acho que basicamente isso. Muito obrigado então pela entrevista. Então tá. Quer deixar algum recado? Quer deixar um recado? Falei, é que a gente não ensaiou, tá? Obrigada.